Código Pleiadiano, o grande resgate da alma, de Eva Marques. Tradução, Marcelo Albuquerque, Editora Madras. Dedicatória. Apesar de sermos todos diferentes, partilhamos o mesmo objetivo de servir à humanidade. Podemos falar diferentes idiomas, mas nossos corações falam a mesma língua, do amor incondicional. Esse livro é dedicado a todos que falam a língua universal do amor incondicional. Exoneração. Nomes e detalhes identificados foram alterados para proteger a privacidade das pessoas. Este livro não pretende substituir aconselhamento médico. O leitor deve consultar regularmente um profissional para questões ligadas à sua saúde e, particularmente, em relação a sintomas que possam exigir atenção e diagnóstico médico. Agradecimentos. Dádivas entram em nossas vidas de formas muito distintas e quando menos esperamos. Aceitar os pleiadianos como parte da minha família e vida diária tornou-se a maior dádiva que eu poderia desejar. Abriu-se uma porta para infinitas possibilidades, não apenas para mim, mas para todos aqueles que encontram nessa jornada e que foram destemidos o suficiente para passar por essa porta com os pleiadianos e entrar nesse infinito parque de diversões que chamamos de vida. Obrigada a todos os meus amigos e clientes. Vocês foram a inspiração para que eu escrevesse esse livro. Que vocês sejam abençoados com felicidade, saúde, abundância e sejam sempre cercados pelo amor incondicional. Sou grata a toda a minha equipe de editores pleiadianos, a Kate Tyke, pela sua primeira edição e por inspirar sentido ao meu texto. Como vocês sabem, o inglês é meu segundo idioma e às vezes pode ser confuso. Por me encorajar a escrever quando eu me sentia bloqueada, por seu entusiasmo para ouvir os diferentes lados da história e por fazer muitas perguntas aos pleiadianos. Eu sou grata ao meu marido, Tom Marques, e à minha filha, Eva Marques, por pacientemente revisarem o segundo e terceiro esboço, vivendo por meio dessa história, e pelas muitas conversas maravilhosas que nasceram dela. Vou estimar esses momentos para sempre. E ao meu filho, Ethan Marques, que me ajudou com seu impressionante conhecimento de informática e algumas revisões. Quero expressar a minha mais profunda gratidão à minha amiga verdadeira, professora Anne, que conheci ao longo de muitas vidas. Ela me ajudou a lembrar do amor de Deus que eu tinha tanto receio em aceitar. Os pleiadianos não me disseram que ela é detentora da frequência do amor incondicional e da paz de Deus. Eles apenas organizaram habilmente para que partilhássemos o mesmo caminho durante certo tempo, para que eu abandonasse meus medos humanos e escolhesse livremente incorporar a mesma frequência. O código pleiadiano surgiu com uma transferência durante uma de nossas visitas. Ela me ensinou sobre a identificação e cura dos padrões de vida que partilho com vocês nesse livro. Agradeço, sinceramente, a David Hawkins por escrever o livro The Eye of the I, From Which the Nothing is Hidden. Os pleiadianos me guiaram para estudar o mapa de consciência que David Hawkins partilha em seu livro. Eu sou grata a Renata Jouque por sua amizade, por suas habilidades de acupuntura não convencionais, que nos levaram a muitas viagens meditativas, por seu amor pelos pleiadianos, pelos deliciosos cafés da manhã que ela prepara quando preciso de uma pausa, e pelas conversas estimulantes que partilhamos. Obrigada a toda a minha família de alma de Charleston, aqueles que ainda vivem aqui, aqueles que se mudaram e aqueles que passaram para o outro lado. Vocês são minha família de alma. Sou grata por nossas conversas pessoais, por nossas conversas estranhas, por nosso círculo de cura e pelas festas e reuniões que partilhamos. Amo todos vocês incondicionalmente.
Um agradecimento especial a Michael Nagula e à editora AMRA. E a toda a excelente equipe por todas as oportunidades que eles oferecem aos autores. Os Pleiadianos e eu somos gratos por tudo que vocês fazem, não apenas por nós, mas por todos. Prefácio. O amor é a essência do seu ser. O amor é a cura miraculosa que o ajudará a se curar. O amor é o portal para sua viagem rumo às estrelas. O Código Pleiadiano é uma ferramenta que as sementes estelares utilizam para examinar as histórias pessoais e globais, com o objetivo de adquirir uma compreensão mais profunda. Essa ferramenta pode guiar seu caminho no sentido de se lembrar de quem você realmente é. Além disso, ela o ajudará a mover a sua bússola interna na direção do objetivo de iniciar sua viagem de cura da alma. Basicamente, o objetivo final do Código Pleiadiano é ajudá-lo a se retornar ao universo quando você estiver preparado. Tudo é energia. Tudo já existiu, possui uma marca energética. Você não pode destruir essa energia, embora você possa movê-la, ou melhor, transformá-la. Além disso, todas as marcas energéticas que alguma vez emergiram estão registradas e podem ser acessadas pela mente universal. Esses registros estão disponíveis a qualquer um que procure o conhecimento, com o objetivo do crescimento espiritual da alma. Esse conhecimento é tão gratuito quanto o ar que você respira. Parte da sabedoria adquirida por meio desses registros pode ser acessada nesse livro. Durante sua permanência na Terra, você vivenciará vários níveis e tipos de medo. Isso se deve a um antigo fato de que o medo tem de mantê-lo sob controle, com o intuito de ajudá-lo a sobreviver. O amor incondicional é o único e verdadeiro oposto ao medo. A ideia de amor incondicional é anormal à mentalidade do medo. Para superar esse medo, o amor deve ser descoberto e estabelecido como uma nova forma de pensamento possível. No momento, a única forma de encontrar o estado de amor puro é libertando as emoções negativas retidas na parte mais baixa da mente, do subconsciente de cada um. As emoções negativas podem ser negação, raiva, ciúme, culpa, desespero, responsabilidade, ódio, etc. Depois de passar por uma viagem da alma, podemos enxergar a verdade após a aceitação e rendição ao conhecimento divino. Isso abrirá uma porta para o estado de amor incondicional. Se devemos ultrapassar o estado de medo antes de nos rendermos à lógica do amor incondicional, podemos dizer que o amor nasce do medo. Nesse livro, a origem, universo, criador, será mencionado como Deus. A palavra Deus foi utilizada de maneira indevida ao longo de sua história, em geral, para mantê-lo em um estado de medo. Isso acontece para que você seja facilmente controlado por aqueles que falsamente fizeram você acreditar que eles eram o Deus superior. No entanto, a palavra Deus contém em si mesma uma alta frequência de plena e poder. Essa frequência duplica-se como a essência do seu ser. Deus, ou a frequência que a palavra contém, está em tudo que existe e em tudo que existirá. Ele está na escuridão, assim como ele está na luz. Ele representa todos nós. Essa energia criou os Pleiadianos, assim como ela criou você. Tudo foi igualmente criado a partir daquilo que chamamos de Deus nesse livro. Deus não possui emoção, caráter, formato, cor ou som definidos. Deus apenas é. Deus pode ser tudo o que você quiser que ele seja. Deus é o que você é e você é Deus. Todos nós, coletivamente, viemos do mesmo Deus, assim como todos nós estamos em semelhantes viagens de retorno a Deus. Em sua própria viagem de retorno ao universo, você pode até parar em planetas como as Pleiades, já que esses planetas foram um dia há muito tempo a sua casa.
Assim como todas as viagens contêm o propósito original de acumular novas experiências, temos a honra de caminhar ao seu lado em sua jornada. Com amor incondicional, os Pleiadianos. Capítulo 1. As chamas gêmeas. Deus estava tranquilo em seu reino. Calmamente a energia de Deus se expandeu acima das dramáticas nuvens de luz e escuridão, e o amor incondicional fluía nessas nuvens. Deus ama todas as suas criações, porque tudo foi criado com a mesma energia, a energia da unidade. Nós, inclusive os Pleiadianos, somos todos filhos do mesmo universo. Assumimos personalidades e características apenas depois de nos separarmos de Deus. Ele ouve todos os nossos apelos. Deus ouviu todos aqueles seres extraterrestres benevolentes que, em virtude de sua crença de que a luz é o melhor, sentiu que precisaram se separar mais para estar na luz. Deus também ouviu todos aqueles seres malévolos que sentiram que precisavam conquistar tudo, porque a escuridão é o melhor. Deus não julga e não escolhe favoritos. Então, a energia que chamamos de Deus enviou uma frequência de amor incondicional para intensificar igualmente as duas polaridades, com a intenção de que os opostos se atraíssem. Criou assim a união de chamas gêmeas, com o objetivo de acabar com a separação.
Tialá e Aro, registro acástico. Essa é uma história muito antiga, de quando nossa galáxia vivia em constante estado de guerra, e em virtude da aliança da escuridão e da aliança da luz viverem divididas e com a firme convicção de que uma era melhor que a outra. Tialá era uma bela princesa siriana que vivia em uma área isolada de Sirius-A, com sua família e amigos. Mais que tudo, ela adorava passear pelos jardins majestosos que envolviam a residência de sua família. Ela era a perfeita personificação da energia do amor, da paz e da inocência, como uma pura rosa branca com gotas do orvalho matinal brilhando ao sol. Sua energia refletia em sua sempre presente aura visível, como um brilho prateado incandescente. Tialá era repleta de luz, generosa, amável, paciente, gentil e compreensiva. Ela passou a maior parte da sua vida ensinando crianças e ajudando-as a se desenvolver a imaginação, criatividade, telepatia e intuição interior. Era graciosa e sábia. Todos a adoravam. Sua missão siriana era ser iluminada, ensinar e ser guardiã da sabedoria, assim como seus antepassados sirianos. Em Sirius-A, Tialá cresceu como se vivesse em uma utopia, acreditando que tudo era perfeito. Ela era uma descendente direta de uma família siriana muito antiga e influente. Assim, mantinha a linhagem sanguínea ancestral, o DNA original de Sírio. Sob essas circunstâncias, sua família concluiu que reter informação de vibrações baixas beneficiaria Tialá, conforme ela considerava o futuro da raça de Sírio. Enquanto crescia, nunca ouviu falar sobre guerras, da aliança da escuridão ou das lutas no universo. Ocasionalmente, ela viajava com sua família para as Pleiades e para Andrômeda. Sua família sempre organizava estadias belas e pacíficas, sem nenhuma interferência de notícias galácticas. Sírio, Andrômeda e as Pleiades são planetas de alma, ligados pelo poder de uma trindade. A energia da trindade atua como um catalisador e é respeitada por todo o universo. Por essa razão, ele é uma zona franca de guerra universal. Deus estabeleceu essa situação há muito tempo, e ela é obedecida por todos. Um dos deveres mais honoráveis de Sírio é ser escriba dos registros acásticos. Ser escriba é uma escolha. Tialá era ambiciosa e tinha orgulho de ser sírio. Ela adorava estudar história e mal podia esperar até poder se candidatar a uma vaga de escriba e cumprir de forma honrosa seus deveres sirianos. Naturalmente, sua família superprotetora tentou desencorajá-la a aceitar esse dever, porque como escriba dos registros acásticos, ela seria exposta à verdade sobre o universo e ficaria ciente dos sérios problemas que existem nele. No entanto, sua família não podia detê-la. Então, eles secretamente organizaram para que ela fosse designada a trabalhos de escriba ligados às mais elevadas vibrações da história. Isso funcionou por pouco tempo. Certo dia, quando todos estavam confortáveis, acreditando que a jovem não seria exposta durante suas tarefas como escriba, ela abriu os registros acásticos, que estavam proibidos e que se tratavam das guerras. O choque da novidade deixou-a em estado de confusão. Como ela poderia não saber? Como ninguém lhe disse nada? E pela primeira vez, Tialá sentiu raiva e agitação, que levaram a um descontentamento genuíno em sua alma. Ela conseguiu manter sua descoberta em segredo, para ter tempo de processar a informação em sua mente. Os registros acásticos possuem uma quantidade substancial de registros históricos. Alguns deles também contêm o que se chama de registros da energia da arte viva, codificados neles. Por exemplo,
Seria como acrescentar um videoclipe a um artigo de noticiário. A energia da arte viva significa que a energia do momento de sua captação está sempre presente. Quando você olha para uma fotografia que está codificada com a energia da arte viva, ela sempre se assemelha a alguns segundos de vídeo que mostram a pessoa ou a cena, no momento em que ela foi captada. Uma dessas imagens chamou a atenção de Tchala. Ela leu extensamente sobre um tenebroso guerreiro de Órion, chamado Aro. Ele era destemido, arrogante e frio. Ela imaginou que ele seria um homem horrível, em um corpo velho e doente. Ela ficou indignada com todas as guerras que ele liderou, planetas que ele conquistou e coisas que ele fez. Apesar disso, porque ficou intrigada em saber mais sobre suas conquistas, ela se perguntou. Então, deparou-se com uma imagem de arte viva dele, a qual pegou totalmente de surpresa. Ela não sabia o que pensar. Olhou fixamente para os olhos azuis mais intensos, belos e penetrantes que olhavam diretamente para ela. E eles penetravam profundamente em sua alma, fazendo-a sentir que poderiam ler todos os seus pensamentos. Ela sentiu que deveria conhecer aqueles olhos. Perplexa, encarou o belo guerreiro com uma tonalidade leve, uma pele perfeita e maçãs do rosto saliente. Ele tinha o cabelo escuro, ondulado e penteado para trás, sobrancelhas dramáticas arqueadas sobre aqueles olhos aguçados e penetrantes, e lábios carnudos que poderiam convencer qualquer um de qualquer coisa, rapidamente. Tchala parou e desviou os olhos da imagem. Seu coração batia rapidamente, e ela ficou confusa com aqueles olhos. Eles não eram malignos como imaginou que fossem. Existia algo diferente em Aro, e também a maneira como a notícia o descrevia. Mas havia algo naqueles olhos, algo que se comunicou com ela. Essa história aconteceu no tempo em que Órion estava sob a orientação da Aliança da Escuridão. Aro, o guerreiro de Órion, encarnou em uma família da escuridão. Ele nunca questionou esse fato. Não podia se lembrar dos seus pais, apenas se lembrava do treinamento militar estrito. Ele tinha que ser forte para sobreviver, e era o mais forte de todos. Aaron não queria saber de Deus ou sobre o fato de que todos nós viemos do mesmo lugar e escolhemos nosso caminho como uma experiência de aprendizagem, apenas após sermos criados. Ele não sabia que estava preso em uma parte da dualidade e acreditava, sinceramente, que sua missão consistia em destruir e conquistar. Não conhecia a felicidade ou o amor e não se preocupava com isso. A energia masculina tinha uma existência e essa era a exigência. Devia ser satisfeita por meio das ações corretas. Essa era a sua crença. Afinal, ele foi criado dessa forma. Genuinamente ignorante em relação a tudo o que acontecia, Aro viveu cada dia no limite, uma vez que estava espiritualmente em um sono subconsciente profundo. De acordo com ele, tudo era bom. Um dia, tudo mudou. Ele teve um sonho no qual andava em um jardim repleto de belas flores, e pela primeira vez na vida sentiu-se relaxado e seguro. Aro realmente não sabia o que era a beleza, mas essas flores, o seu perfume mágico, causaram alguma coisa em seus sentidos, e ele conseguiu compreender. Então, avistou-a caminhando. Sua figura alta e esguia movia-se com tal elegância, envolvida por um brilho prateado reluzente. Seu farto cabelo castanho caíam sobre os ombros, e ele sentiu um desejo de tocá-la apenas para saber se era real. Ela fixou seus olhos dourados nos olhos dele e sorriu. Os olhos dela eram brandos e enternecidos. Ele sentiu um calor propagar-se em seu peito. Ela parecia uma flor delicada. Algo dentro dele queria possuir a flor. Deitado na cama, seu corpo adormecido movia-se agitado, e ele murmurou seu nome em um sonho. Tchala, como se a conhecesse desde sempre.
Nesse momento, suas almas se ligaram como dois ímãs de diferentes polaridades, como sempre estivessem interligados. A luz e a escuridão se atraíram e a chama gêmea nasceu. O tempo passou rapidamente depois que T'Challa descobriu Aro. Ela desenvolveu uma fascinação pelo guerreiro de Orion e seguiu suas muitas viagens, lendo o material que recebia. Ela viu como ele era ameaçador, mas também viu uma bondade oculta dentro dele, que ela sabia e que mais ninguém notava. Aro trabalhou duro para esconder essa bondade. Houve seres cujas vidas ele poupou, e lugares que teriam sido arruinados ou destruídos para sempre, mas permaneceram de pé. T'Challa parecia saber que ele não pertencia à escuridão total. Ela olhava fixamente nos olhos dele todos os dias, e sua aura preenchia-se com a cor energia rosa do amor. Quando ele olhava para ela das imagens, o coração de T'Challa agitava-se, e ela pensava ser apenas sua imaginação. Os sonhos de Aro com a bela T'Challa intensificaram-se e o deixaram maluco. Além de tudo isso, começou a mudar lentamente. Sentia empatia em relação a lugares e pessoas que ele teria facilmente prejudicado no passado. Empatia não era algo fácil de prosperar durante a Aliança da Escuridão. Por isso, ele tinha que esconder muito bem suas ocasionais atos de bondade. Isso o irritava muito. Por que mudava? O que aconteceu com ele? Estaria doente? Ele não percebia que estava despertando para a luz. T'Challa, por sua vez, despertava para a escuridão. Ela vivenciou novos sentimentos, como a contrariedade, a ansiedade, a raiva e o desejo de que suas guerras terminassem. Também percebeu que amava Aro, mas não podia fazer nada em relação a isso. Desejava ajudá-lo. T'Challa sabia o que era amor. Ela cresceu cercada por amor e acreditava que se pudesse encontrar Aro e explicar-lhe o que é amor, que o amor é a energia mais elevada, todas essas guerras ridículas terminariam. Ele acabaria com elas e ela o ajudaria. T'Challa tomou como missão encontrar Aro e ensiná-lo sobre o amor e terminar com as guerras. Quando T'Challa entrou em seu lado escuro, deixou de ouvir a Deus. Ela não meditava mais sobre suas decisões. Era motivada pelo amor carente e pelo desejo. Isso a tornou ingênua e restringiu seus pensamentos. De certo modo, ela não percebeu que Aro não era o único guerreiro travando guerras. Ele fazia parte da Aliança da Escuridão e estava sob o comando de outros. O amor carente pode cegá-lo, enquanto o amor incondicional pode curá-lo. T'Challa contou à família sobre sua descoberta nos registros akáshicos, mas manteve segredo sobre seu amor por Aro. Ela nunca tivera segredos antes. Essa é a energia do lado escuro. É claro que eles tentaram desencorajá-la a tomar qualquer atitude. Ela declarou que pediria ao Conselho da Luz uma posição para atuar como pacificadora entre outras nações estelares. Pensou que, por ser princesa, receberia esse cargo, mas ela estava enganada. Seu pedido foi recusado. O Conselho da Luz não lhe daria essa posição apenas por ela ser princesa. Nesse momento, T'Challa foi corrompida pela energia escura e desejava mudar o universo de acordo com aquilo que ela considerava correto. Aro foi contaminado pela energia da luz. Ele queria mudanças em sua vida e suas polaridades atraíam um ao outro. Então, T'Challa foi tomada pela fé e secretamente partiu em busca do guerreiro. Ela acreditava que, se o convencesse a parar com todas as guerras e declarasse a paz pelo universo, ambos seriam heróis, apaixonariam-se loucamente e viveriam felizes para sempre. Era o plano perfeito.
Infelizmente, logo após a sua partida secreta, T'Challa foi capturada pelas forças da escuridão de Delta Oriones e perdeu sua liberdade. Os altos oficiais da escuridão reconheceram que se tratava de uma princesa real de Sírio e fizeram dela refém. Ao mesmo tempo, os sonhos de Aro com a bela princesa intensificavam-se. Intuitivamente, ele se sentiu guiado para tratar de negócios em Delta Oriones, onde T'Challa era mantida em cativeiro. Ele era um comandante de alto escalão, com muito poder. Por isso, com frequência, se reunia em um conselho de altos oficiais. Em seu encontro com os oficiais da inteligência da Aliança da Escuridão, ele soube da captura da princesa de Sírio, e seu coração perdeu o ritmo. Seu estômago contraiu-se como se alguém o fosse atacar. Mas seu rosto permaneceu rígido como pedra. Quem é essa princesa? Ele pensou. Por que seu corpo reagia? Na primeira oportunidade que teve, Aro foi ver a princesa. Com um olhar em seu rosto, reconheceu imediatamente a mulher dos seus sonhos. Poderia ser? Ela seria real? A mulher que perseguia seus sonhos estava diante dele, olhando para ele. E T'Challa o reconheceu intimamente, como ele a conhecia. Os olhos dela observaram o rosto dele com esperança. Ele não se atreveu a demonstrar qualquer reconhecimento ou compaixão por ela diante dos guardas. Por isso partiu. Aro estava furioso e T'Challa ficou confusa e a impaciência agitou-se dentro dela. Seus olhos encontraram-se por um breve momento e ela sabia que ele a reconhecera, ou seria sua imaginação. O rosto dele não demonstrou emoção, ele não disse uma palavra e partiu tão rapidamente quanto chegou. Por que isso estava acontecendo com ele? Aro abanou a cabeça em uma tentativa de clareá-la. Ele estava sempre contente, não se importava com nada. Fazia seu trabalho e era bastante ignorante em relação a sentimentos. Até T'Challa surgir em seus sonhos. Ela abriu dentro dele algo que ele não sabia que existia. Ele passou a se importar com todos os planetas que deveria conquistar. Agora sentia compaixão por seres inocentes. E tinha necessidade dela. Decidiu que tudo era culpa de T'Challa. Naquele momento, ele a odiou. E odiou a si mesmo. Durante o encontro, Aro descobriu que a Aliança da Escuridão planejava vender T'Challa pela melhor oferta. Sabia que o futuro dela seria tão escuro quanto sua alma estava antes dele começar a sonhar com ela. Se ele a comprasse, seria altamente suspeito entre sua casta. Não poderia simplesmente comprá-la e viver feliz para sempre. De qualquer forma, isso não fazia parte do seu destino, pensou, mas sua mente trabalhava na velocidade da luz, em busca de um grande plano. A única forma de resgatá-la seria criando uma distração, e a única maneira de deixar sua vida atual para trás seria fingir a própria morte. Aro vivenciou um grande despertar. O choque de ter salvar T'Challa abriu seus olhos e sua mente para as novas realizações. Ele estava farto de guerras que nunca terminavam, de ter que ter. Tudo se tratava de conquistar ou ser conquistado, e de saber que ninguém tinha intenção de acabar com isso. Foi o poder do amor que abriu seus olhos, mas Aro ainda não sabia disso. O planejamento levou alguns dias. Ele poderia visitá-la ou permitir que ela soubesse que logo seria salva. Caso o fizesse, levantaria grandes suspeitas e isso o matava por dentro. Sua mente estava nebulosa com a preocupação e ele não conseguia vê-la em seus sonhos. Pela primeira vez em sua vida, a culpa o atormentava. Ele decidiu trair seu próprio povo para salvar T'Challa. Secretamente, Aro deu dicas ao inimigo sobre como invadir os quartéis generais de Delta Oriones. Quando a invasão começou, astutamente ofereceu-se para proteger a prisioneira de posição elevada.
O cargo foi-lhe concedido sem nenhuma suspeita. Logo depois, ele entrou no local em que Tchalá fora aprisionada. O edifício explodiu e tudo foi transformado em pó. O plano mestre incluía explosões, e todos acreditariam que Tchalá e ele teriam morrido em um destino infeliz. Assim que penetrou o edifício, Aro matou todos os guardas e conduziu-a a bordo de uma nave espacial, sem identificação antes que a explosão acontecesse. A confusão da invasão e o pó da explosão encobriram a fuga deles e não foram detectados. Finalmente estavam juntos. Viajavam à velocidade da luz em direção ao desconhecido. Tinham tempo suficiente para desvendar seus sentimentos um para o outro, brigar e se amar. Eles eram espelhos um para o outro e mostravam um ao outro aquilo que lhes faltava. O tempo passou e, por fim, ambos estavam desorientados sobre o que viria a seguir. Os dois tiveram de abdicar de sua vida. Nada era como imaginavam que seria. Embora os sentimentos de amor apaixonado fossem surpreendentes, havia memórias da alma não cicatrizadas, que criaram dores indesejadas. Tchalá não terminou com as guerras e sentia falta de sua família. Ela sentia culpa por ter partido sem se despedir. Agora nunca mais os veria novamente. Aro perdeu tudo o que conhecia e acreditava. Traiu seu povo e vivia com medo de que a aliança da escuridão descobrisse a verdade. Ele sabia muito bem o que eles fariam com Tchalá, e o medo de não ser capaz de protegê-la tornou-se um pesadelo. Ele também passou a sentir culpa pelas ações que praticou em sua vida antes do despertar. Seu amor gêmeo era baseado na necessidade de ambos, necessidades energéticas, peças de quebra-cabeças, de que ambos careciam. Eles davam e recebiam, machucavam e curavam, amavam e odiavam, imploravam e exigiam, mas ainda não tinham aprendido a se comprometer a se encontrar em um terreno neutro, a serem iguais. Por fim, eles concordaram em contatar secretamente a família de Tchalá, em Sírios, e avisá-los de que ela estava viva. Sua família alegrou-se com a informação, mas Tchalá e Aro não podiam visitar Sírios, já que todos acreditavam que ela estava morta. Caso reaparecesse milagrosamente, isso traria um grande perigo para todos. Então viveram escondidos e sua vida de conto de fadas não era tão brilhante quanto eles achavam que seria. A família de Tchalá voltou-se para Deus e perguntou como poderiam ajudar o casal, para que eles também pudessem encontrar a felicidade e a paz eterna, sem terem de viver escondidos. Deus os orientou a se unirem aos Pleiadianos em seu projeto na Terra. O objetivo desse projeto era aprender sobre todos os aspectos da dualidade, a escuridão e a luz, com o propósito de encontrar o caminho para a casa de Deus. O casal de chama gêmea aceitou essa oportunidade. Você pode perguntar: eles tiveram de vir para a Terra para aprender isso? Para unir as suas polaridades? A resposta simplesmente é não. Sempre há múltiplas escolhas. Se eles tivessem seguido a orientação de Deus, em vez de seu ego, desde a primeira realização de sua ligação, teriam sido guiados sobre como alcançar a sua união, como terminar com as guerras, como viver em harmonia e em paz. Agora, na Terra, eles receberam a oportunidade de aprender o significado do velho ditado: libertar e deixar Deus agir. Eles chegaram durante a época da Atlântida. A densidade da Terra eleva as emoções de baixa vibração, como a vergonha, a culpa, o medo, a ansiedade, o desejo, etc. Isso foi um grande obstáculo para ambos, algo que eles não esperavam. Felizmente foram acolhidos pela família de alma pleiadiana de luz. Os pleiadianos são curadores de alma e os ajudaram a compreender aquilo que sentiam. Eles os ajudaram a ver a verdadeira dor ferida em suas almas. Como aconteceu, por que aconteceu e como eles transformaram todas essas emoções de baixa densidade em emoções de alta vibração para curar suas almas.
Todas as mudanças levam tempo, mas não há mudança até você estar pronto para ver claramente todas as coisas como elas são. Até você atingir a percepção de que você é o criador de seu próprio sofrimento, só você pode mudar isso. Você não é a vítima, você apenas pensa que é porque está desconectado de seu eu superior e de Deus.